Bom, galera, foi 10 minutinhos, tá? Então vamos começar. Todo mundo aí, beleza? Todo mundo aí, todo mundo aí. Beleza, Ítalo. Gilmar, Ana, vocês estão aí? Gilmar e Ana, show, beleza, então vamos que vamos. Bom, galera, a gente parou ontem em alotropia, nem cheguei, vou comentar só o que é, tá? Alotropia, gente, é quando você tem um único elemento químico que a gente viu ontem, um único elemento formando mais de uma substância diferente, tá? Eu vou ditar aí para vocês um roteirinho, tá? Se vocês quiserem copiar, eu vou ditar rapidinho aqui, tá? Então coloca aí, alotropia, se quiser botar na linha de baixo, do lado, tá? Alotropia é o fenômeno que ocorre, quando um elemento químico forma uma substância simples. Aí dá uma enfatizada em substância simples, por favor. Substâncias simples diferentes. Então, é um fenômeno que ocorre quando um elemento químico forma substâncias simples diferentes. Tudo bem? Aí, ponto. Ponto na mesma linha. A diferença pode ser... Opa, Daniel. Tia. Fala, Daniel. Beleza? Opa, professor. Boa noite. Desculpa o atraso. Nada. Olha só, cara. Só vamos falar de alotropia aí, ó. Copia aí, ó, rapidinho, ó. Só coloquei que é alotropia. Copiei a definição rapidinho. Fala aí. É o fenômeno que ocorre quando um elemento químico tem isso na apostila? Ana, tem sim, mas se quiser, não precisa copiar não. Tem na apostila, na aula 2, se não me engano, tem na aula 2 uma definição mais curta, tá? Mas só porque eu já tive aluno que gosta de anotar tudo e tal. Qual é a página? Na página 3. Página 3, da Química 1, da frente 1, tá? Tem ali, ó, ali, substâncias químicas, tem ali, alotropia, tá? Beleza? Mas rapidinho aí, ó. É o fenômeno que ocorre quando um elemento químico forma substâncias simples, aí enfatiza substâncias simples, tá? Diferentes. Aí, ponto. É o fenômeno que ocorre quando um elemento químico forma substâncias simples diferentes. Ponto. A diferença pode ser observada através da atomicidade ou da estrutura. Essa parte não tem na apostila, tá? Ou da estrutura cristalina. Foi, professor. Obrigado. Beleza? Geral, conseguiu pegar? Agora é o que eu gosto de fazer. Eu coloco uma definiçãozinha chata para você ter anotado no seu caderno como roteiro. Agora... Opa, a Gabi chegou. Oi, Gabi, beleza? Show, beleza? Oi, boa noite. Boa noite, beleza? Olha só, eu dei a definição de alotropia, depois você pega, mas tem na apostila, tá? Tem mais resumidinho, mas tem na página 3 da apostila o que é alotropia, tá bom? Agora, assim, eu ditei aqui uma definição, tá? Tem uma definição parecida com a apostila, mais resumida,
mas eu gosto de definir, de colocar para você copiar a parte só para você ter roteirizado. Agora eu vou explicar na prática aqui com um exemplo o que é o fenômeno da alotropia, tá? Eu vou apagar aqui rapidinho. Vamos lá. Vou mostrar aqui os exemplos, tá? Para a gente pegar um exemplo. Um exemplo de alotropia que a gente vai ver através da atomicidade, que nem eu falei no textinho para vocês. Que você diferencia pela atomicidade. Atomicidade. O2 e O3. Então, olhando de novo, o que é alotropia? É quando o mesmo elemento químico vai formar substâncias simples. O que era mesmo substância simples que a gente viu ontem, galera? Alguém pode falar aí? O que é substância simples que a gente viu ontem? Nada, Gabi, fica de boa aí. Alguém quer falar? Substância simples. Quem não veio ontem quer também tentar arriscar. Substância simples. Tem até a definição. Que são formadas só por um tipo de substância. Por um único elemento, tá? Exato, um único elemento. Isso. Exatamente. Beleza? Quando você tem substâncias simples, quando você só tem um único átomo, beleza? É como, por exemplo, esse aqui, ó. Eu só tenho um único átomo. Só tenho um único elemento. Aí você tem aqui 2 átomos de oxigênio, mas você só tem o oxigênio. Então, é quando o mesmo elemento forma... a substância simples é quando você só tem um único elemento, ok? Independente do número de átomos. Tudo certo, galera? Beleza? Só relembrando de ontem, tá? Agora vamos para a alotropia. A alotropia é quando o mesmo elemento químico vai formar 2 ou mais substâncias simples. São substâncias simples, mas são diferentes, ok? O O2, só para título de curiosidade, o O2 é o gás, oxigênio. Outra coisa, vocês estão enxergando bem? Tirando a letra feia, vocês conseguem enxergar bem? As cores, o tamanho, tá tudo bem? Dá para enxergar sim, professor. Beleza. Gás, oxigênio. E o O3, você deve ter ouvido falar da camada de ozônio. Então, apesar de eles serem muito parecidos, O2, O3, é um átomo de oxigênio a mais, são 2 substâncias diferentes, beleza? Esse aqui é o gás oxigênio que a gente respira e o O3 é o ozônio. Tem a camada de ozônio aí que cobre o planeta, tá bom? Então, isso é um exemplo de alotropia, que a gente diferencia o quê? Pela atomicidade. Atomicidade, átomos, pela diferença do número de átomos. Entendeu, galera? Deu para entender? Ficou claro? Se alguém não entendeu, por favor, pergunta que a gente faz de novo, tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo beleza. Tudo bem, galera? Por favor, falem comigo, tá? Senão, tranquilo? Então tá beleza. Então, o primeiro exemplo, tá? O O2 e o O3, que é o mesmo elemento químico, que é o O da tabela periódica, o oxigênio, tá? Mas eles formam 2 substâncias simples diferentes. O O2 e o O3, gás, oxigênio e o ozônio. Beleza? Pode apagar aqui para eu botar outro exemplo? Pode apagar. Deixa eu dar uma decisão. Pode. Se não puder, depois a gente refaz. Ok? Agora, um exemplo que a gente vai diferenciar não mais pela atomicidade, ou seja, pelo número de átomos, mas pela estrutura. Pode, beleza. Estrutura cristalina. Porque, o C, galera, se vocês forem olhar na tabela periódica, o C, ele é o carbono, tá? E a partir do carbono, você pode ter tanto o grafite mesmo, grafite que você bota na lapiseira e tal, grafite, e o
e o diamante. Não sei se vocês já ouviram essa história, mas você pode produzir diamante através do grafite. Você pode não, ele é produzido. O grafite, sob determinada pressão, tempo de maturação, aí é um processo bem complexo, mas o diamante ele é produzido através do grafite, beleza? E a estrutura deles é um C, você representa eles com um C do carbono, o carbono da tabela periódica. Aí, por que eu digo estrutura cristalina? Porque aí o número de átomos, reparem bem, o grafite ele é só o C, é o C do carbono, C1, normal. E o diamante também é C. Pô, João, se os dois são Cs, você falou, a alotropia é o mesmo elemento que formam substâncias simples diferentes. Pô, beleza, mas os dois têm o mesmo número atômico. Então eu preciso dizer aqui, entre parênteses, qual é a estrutura cristalina dele. Então, é o grafite, nesse caso C, grafite, e o C, diamante. Porque os dois estão correlacionados. Através do grafite, você produz o diamante. Sob condições completamente extremas, completamente pressão alta, temperaturas, enfim, tem todo um processo que não é o que a gente está estudando, mas é só para você diferenciar, que é o carbono, tá? O C é carbono, ok, galera? O C, na tabela periódica, se você for olhar, o C é o carbono. Mas aqui eu estou representando o grafite e aqui é o diamante. Tudo bem, galera? Porque os dois são oriundos do carbono, ok? Alguma dúvida? Não ficou claro? Ficou confuso? Pode falar, fiquem à vontade. É só para mostrar que nesse caso, eles possuem o mesmo número atômico, porque não é mais um exemplo de atomicidade, é um exemplo de estrutura cristalina. Alguém não entendeu? Ficou confuso? Galera, pode falar. Fala, João, não entendi, não tem problema. A gente volta de novo, não tem problema nenhum. Tá bom? Alguém quer se manifestar aí? Alguém quer opinar? Quer falar? Aqui é na transparência, na humildade. Quero aqui um debate bem democrático. Tudo bem, galera? Pode seguir? Ok. Alguém? Tranquilo, Ítalo? Bom, vou seguindo então, tá? Ok, então tá, beleza. Então, isso é alotropia, galera. Tipo assim, alotropia, João, alotropia é um conteúdo extremamente importante, que cai bastante. Ele não vai ter uma pergunta o que é alotropia e tal, mas pode vir sim questões falando, o alótropo é o fenômeno da alotropia, e você, já sei o que é alotropia, entendeu? Ele pode vir sim, assim, como um contexto, é uma parte mais teórica que é importante saber. Só ter uma ideia, sabe? Não vai pedir estrutura de alotropia nem nada, mas é você saber o que é alotropia, que é um elemento químico, um elemento lá da tabela periódica, que vai formar duas ou mais substâncias simples. Tudo bem, galera? Então é isso, tá? Pode seguir, de boa. O Ítalo deu um ok aqui. Ok. Então, valeu. Então, vamos que vamos. Tá? Agora, deixamos esse tópico aqui. Agora, galera, vou falar de um assunto bem rapidinho também. Ele é uma parte de física. Provavelmente vocês já devem ter visto. Se não viram, provavelmente ainda vão ver. É um conteúdo que a gente dá em física, até porque é um fenômeno físico, mas a gente também aborda na química, já que a gente mexe muito com isso. Que é o quê? É a mudança do estado físico, do estado sólido para o líquido, gasoso e tal. Então, assim, por que são fenômenos? Isso é uma revisão da aula de ontem. Por que mudança de estado físico? Por exemplo, vamos pegar a água. Tem lá o gelo, aí o gelo vira água, líquido, e depois, se você aquecer mais, ele vira o vapor. Por que ele é um fenômeno físico e não um fenômeno químico? Alguém quer tentar, quer falar aí, quer dar um chute, quer debater? Por que mudança de estado físico, tipo, por exemplo, gelo, a água e depois virando vapor, por que ele é um fenômeno físico e não um fenômeno químico? Alguém? É porque não muda. Ninguém. É porque não muda os elementos químicos dele, não é isso?
Vai por aí. Não, você não vai alterar a forma da matéria, entendeu? É como você pegar um giz e quebrar ele no meio. Você não altera a forma da matéria, mas é esse raciocínio mesmo, tá bom? É isso aí, tá bom? Então, por que ele é um fenômeno físico? Porque ele vai continuar sendo água. Ele, como gelo, ele continua sendo H2O, a água líquida continua sendo água, o H2O, e o vapor ele continua sendo água. Ele não muda a estrutura da matéria. Beleza, galera? Ficou claro? De boa? Você não muda a estrutura da matéria, ela muda a sua forma, mas ela não muda a sua estrutura química. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Então, beleza. Show de bola. Já que ninguém falou nada, Daniel, ok, beleza. Pode usar o microfone também, tá, galera? Não precisa ficar só no chat, não. Eu até, se puder usar o microfone, pô, eu gosto de ouvir a voz de vocês, que às vezes eu me sinto meio louco aqui, falando sozinho, tá? Fiquem à vontade aí, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Mudança, um novo tópico. Mudança de estado físico. Até o próprio nome já dá uma ideia, né? Mudança de estado físico, tá? Então não é um fenômeno químico. Mas como a gente trabalha no dia a dia da química com estado sólido, líquido e gasoso, então é bom você ter uma ideia, tá? A gente vai mudança de estado físico, só ver o nome das transformações. Isso se dá mais em física, tá? Até porque é mudança de estado físico. Mas a gente também aborda aqui em química, tá? Então vamos lá, rapidinho aqui, tá? Então vou desenhar aqui, desculpe o desenho, assim como tem uma péssima letra, também tem um desenho bem questionável, tá? Mas vamos lá, acho que vai dar para entender. Então aqui, sólido, líquido, opa. Vou colocar aqui, ó, e o gasoso. Gasoso. Aí eu vou colocar aqui embaixo gás vapor, tá? Que eu vou explicar para vocês que existe sim uma diferença entre gás e vapor, tá? Gás e vapor, eles são sinônimos, assim, dá uma ideia, né, da substância estar no estado gasoso, mas eles não são a mesma coisa. Gás é uma coisa e vapor é outra, apesar de serem bem parecidos, beleza? Mas vamos lá aos poucos. Vamos mudar a cor aqui. Se vocês quiserem copiar, fiquem à vontade. Tem até um desenho parecido com esse na apostila, mas está na aula 1, tá? Só que não tem as mudanças de estado físico. Ó, para quem tiver com a apostila aí, ó, tá na aula 1, tá? Na página 2, tem aí estudos físicos da matéria. Aí tem lá sólido, líquido, gasoso, mas não tem os nomes das mudanças, beleza? Eu vou colocar aqui os nomes que eu acho interessante, acho importante botar. Então, se você quiser ou adicionar na apostila, ou então copiar a parte, fiquem à vontade, tá? Vocês fiquem totalmente à vontade, beleza? Então, vamos lá, sólido. Aí, vou colocar aqui, ó, número 1, tá? Sólido por líquido, eu botei 2, né? Isso, botei 2 aqui. Então, ó, número 2. Depois eu botei o 3 aonde? Botei, tá, 3 para cá. 3, 4, tá, e o 5. 5, ok. E eu vou colocar aqui o 6. Galera, deu para entender essas setas malucas aqui, galera? Ou ficou muito confuso? Ó, só coloquei aqui, sólido, líquido, gasoso, ok? São os estados físicos da matéria, por exemplo, lá com a água, o gelo, a água normal, líquida que a gente bebe, e quando a gente está fervendo lá a água, ela começa a virar e ficar no estado gasoso. Deu para entender esse desenho aqui com as setas? Eu botei aqui, ó, do sólido para o líquido, a seta número 1, deu sim, né, Gabi? Do líquido para o gasoso 2, do gasoso para o líquido 3, líquido para o sólido 4, do sólido para o gasoso 5, do gasoso para o sólido 6. Galera, alguém não entendeu? Alguém tem alguma crítica aqui? Desculpa, de novo, meu desenho, minha letra é ruim, os meus desenhos são tão ruins quanto, mas deu para entender? Se deu para entender, dá para a gente seguir em frente, tá? Tudo bem? Tudo bem? Sim, Ana, show, beleza.
Então tá bom. Ó, eu vou dar uma baixada aqui, vou tentar aproveitar o resto do quadro. Ítalo, beleza, show. Porque agora a gente vamos falar de cada um deles rapidinho, tá? Vou botar de outra cor, tá? Vamos pro número 1. Número 1, do sólido para o líquido. Alguém sabe o nome dessa mudança? Alguém quer arriscar? Alguém quer dar uma ideia? Fusão. Boa! Quem falou aí tá certo, hein? Fusão. Beleza? Fusão, ok? Então, quando o cara tá sólido, quando o cara tá sólido e vira líquido, é a fusão. Alguém falou que tá certo, tá? Aí, ó, pode colocar um exemplo que eu vou colocar de qual cor? Vou colocar de preto. Apesar de que isso aqui não, tá tudo bem. Ó, o exemplo, ó, coloca aí, ó, galera. Anota aí, por favor. Ó, exemplo. Ih, não tem, peraí. Azul. Exemplo, gelo derretendo. Ok? Eu vou ditar para vocês, tá? Senão a gente vai perder muito tempo. Derretendo. Ok, galera? Conseguiram visualizar por que a fusão, o exemplo é o gelo derretendo? Porque do sólido você pega o gelo, deixa fora do congelador, o gelo vai virar líquido. Tudo bem, galera? De boa? Tudo bem? Beleza. Tudo bem. Então, tranquilo. Vamos seguindo. Tá? Então, anota aí. Eu vou apagar aqui essa fusão. Não, acho que dá. Não, porque eu vou ter que fazer um esqueminha, tá? Vou apagar aqui a parte da fusão, beleza, galera? Para eu deixar o esquema completo em cima, tá bom? Então, vamos lá. O 2. Alguém quer arriscar? O 2? Do líquido para o gasoso, qual é o nome? O nome geral, tá? Porque aí vai ter algumas divisões. Mas o nome geral de quando o líquido vira gasoso, alguém quer dar um pitaco? Não. Eu acho que é solidificação, não é? Não, ó, solidificação é outro, porque solidificação é quando ele tá líquido e fica sólido, sacou? Aí é solidificação. O Ítalo, evaporação, ele é um dos tipos, mas o nome geral é vaporização, tá? Mas evaporação é um tipo de vaporização. Gostei, galera, gosto disso. Mesmo que erre, eu gosto desse debate, eu gosto que vocês falem comigo, beleza? Não se sintam reprimidos, tá bom? Eu gosto quando vocês falam comigo. É vaporização. Esse é o nome geral da mudança. Se for botar aqui um esqueminha, que aí vai ser a evaporação, como foi o Ítalo que falou, não foi? É a evaporação, ok? Evaporação. Tem o outro que é a ebulição. Opa! Ebulição. Ok? E tem o último, que é a calefação. Calefação. Ok? Aí você vai perguntar, pô, João, beleza. Tem a vaporização, aí da vaporização tem a evaporação, tem a ebulição. Como é que eu vou saber isso, João? Como é que eu vou saber diferenciar? Aí é muito simples. Quando você estiver falando de geral, assim, geral, eu tô pegando uma substância que está no estado líquido e vai para o estado gasoso. Vaporização, tá? Vaporização, que é o caso geral. Tudo bem, galera? Tudo bem? Vaporização é o caso geral. Alguém não entendeu? Alguém discorda? Beleza? Então tá bom.
Tá bom, João, beleza. Entendi que vaporização é o caso geral. Então, quando é que eu vou utilizar a evaporação, a ebulição e a calefação? Aí vai depender do tipo da situação. Como assim? Aí vou dar os exemplos para vocês pegarem. Aí, se vocês quiserem, vocês podem anotar, tá? A evaporação, ela é de maneira natural, de maneira lenta. Como assim, João? Por exemplo, quando chove muito, aí, por exemplo, alaga uma rua fica alagada. Depois, com o tempo, parou de chover, né? Em condições normais, tal, aquela rua alagada, ela vai ficar seca de novo. Então, o exemplo da rua que está alagada e secou é uma evaporação. Por quê? Porque é um processo natural. Se eu tenho qualquer exemplo que eu consiga ver, que é um processo natural e lento, por exemplo, você lavou a louça, deixou lá o prato, o copo, ainda fica sempre molhado um pouco, né? Quando você lava, ele fica molhado. Aí você deixa secando, ele vai secar. Aquilo é uma evaporação, tá? Porque é um processo natural e lento. Beleza, galera? Alguém não entendeu o que é evaporação? Não? Tudo bem? De boa? Alguém não entendeu? Alguém quer questionar? Alguém quer perguntar? Quer debater? De boa, tudo bem, tudo tranquilo, então tá bom. Vamos agora para a ebulição. Tá bom, João, entendi que a evaporação, beleza. Agora a ebulição, como é que vai ser a ebulição? A ebulição, ela já é... Ô, Ítalo, tranquilo. A ebulição, ela já é um processo provocado, ou seja, não é um processo natural, alguém tem que provocar, é um processo provocado e ele age de maneira rápida. Como assim, João? Por exemplo, quando você vai, sei lá, cozinhar um ovo, você vai fazer um chá, enfim, você vai colocar água lá na panela, enfim, você vai ligar o fogo, então você já está o quê? Provocando o aumento da temperatura daquela água. Tudo bem? Concordaram? Eu liguei lá o forno, coloquei a água lá na minha panela, enfim, no que eu quiser colocar, então eu estou provocando o aumento de temperatura, o calor. E ele vai ser um processo muito rápido, relativamente muito mais rápido do que, por exemplo, quando você coloca lá a sua louça para secar. Então, ele é um processo provocado e um processo rápido. Isso é a ebulição. Tudo bem, galera? Deu para ficar claro? Deu sim. Não entendeu? De boa, tranquilo. Se quiserem anotar, galera, fiquem à vontade. Se quiser perguntar, sempre aberto aqui, tá bom? E agora o último, que é a calefação. Esse é o nome mais esquisito que vocês já ouviram. A calefação, ela também é um processo provocado, ela não é natural, só que ela não é nem rápida, ela é instantânea. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo. Por exemplo, se você... Ferro de passar roupa, você está passando roupa ali. Aí, sei lá, você vai borrifar. Se você borrifar um pouquinho de água, botar uma gotinha de água ali na chapa do ferro quente, o que vai acontecer com a água? A água vai bater ali na chapa, vai... já acabou. É um processo que é instantâneo. Assim que você coloca o calor na água, ele já evapora, ele já vaporiza. Tudo bem, galera? Ficou claro? Ou ficou muito rápido? Ou seja, a calefação... Beleza, a calefação ele é um processo provocado e ele é um processo instantâneo. Então, a partir daí, é aquela questão. Todas essas três situações, você chama o quê? De vaporização. Mas se você quiser ser mais específico, ou se o problema tratar de algo mais específico, você vai saber. Se ele falar de evaporação, você sabe qual é a diferença, a ebulição e a calefação. Beleza? Show de bola. Então, beleza, vou seguindo, tá? Qualquer dúvida, galera, só falar, tá? Vai estar sendo gravadas as aulas. Depois vocês podem assistir de novo. Para quem faltou e está assistindo depois, dá para tirar dúvida. Pode se tirar dúvida na hora, ou então na aula seguinte, nas aulas seguintes, você reparar que tem alguma dúvida, é só falar aqui de boa, tá? Então, se está tudo tranquilo, vamos seguir. Vamos para o número 3. Número 3, eu estou escrevendo de roxo. Então, vamos lá. Número 3, qual é o número 3? Aqui, do gasoso para o líquido, ok?
Alguém quer? Ah, tá. Esse daí, ó. Agora que a gente vai saber a diferença entre vapor e gás, tá? Tudo bem. No 3, a gente tem dois tipos. Vai ter dois tipos de situação, né? Do gasoso virando líquido. Justamente porque. Peraí, ó. Deixa eu botar aqui, vai ser o mesmo esqueminha. Eu vou ter a condensação. Esse nome vocês provavelmente já devem ter ouvido falar. Condensação. Ok? E o outro é a liquefação. Esse provavelmente vocês não devem ter ouvido falar, tá? Mas quem já ouviu falar, melhor ainda, tá? Tá, João, beleza. E quando é que eu vou saber quando é a condensação e liquefação? Primeira coisa, sempre lembrar. Número 3, ó, é o gasoso virando líquido. Vamos lá, ó. Gasoso virando líquido, que é o número 3. Beleza? Até aí tudo bem, galera? Número 3 é o gasoso virando líquido. Beleza? Até aí essa parte bem simples, tá tranquilo? Tá, beleza, então. Ok. Agora, quando é que eu vou usar o que é condensação e quando é liquefação? Aí é que entra aquela diferença. Cadê o vermelho? A condensação vai ser quando for um vapor, vai ser vapor virando... Opa, deixa eu agachar aqui. Vai ser vapor virando líquido. Deixa eu botar aqui assim, ó. Vai ser o vapor virando líquido, ok? E a liquefação vai ser o quê? Quando for um gás virando líquido. Ok? Pô, João, tá bom, beleza. Então, condensação é quando é o vapor virando líquido e a liquefação é o gás virando líquido. Show! Tá, mas qual é a diferença entre gás e vapor? Alguém quer arriscar? Alguém quer chutar? Alguém quer debater? Alguém quer dar um chute? Alguém quer dar um pitaco? Uma coisa, uma crítica? Nope. Beleza, tranquilo. O vapor, galera, isso aí é importantíssimo, tá? Se vocês quiserem anotar, tá? Fiquem à vontade. O vapor, galera, vamos lá, vamos utilizar. Quando é que eu vou saber quando é que é vapor ou gás? Vai depender da temperatura ambiente, das condições normais aqui do ambiente. Então, por exemplo, aqui, sei lá, hoje tá mais frio, vamos botar 25 graus, que é a temperatura mais ou menos ambiente, nessa faixa, né? Se a substância nas condições de temperatura ambiente, se a substância for líquida, ou, por exemplo, água, a água nessa faixa aí de, sei lá, de 20 e poucos, 30 graus, 40 graus, enfim, a água é líquida. Concordam que a água nas temperaturas ambientes, independente se está calor ou se está quente, a água é líquida. Todo mundo concorda? Beleza. Então, se a água na temperatura ambiente ela é líquida, quando ela vai para o estado gasoso, quer dizer que ela é um vapor. Ela é um vapor porque nas condições ambientes o estado físico dela é líquido, ok? Agora, por exemplo, o gás oxigênio que a gente respira, na temperatura ambiente, nas condições de ambiente normais, o gás oxigênio, obviamente, é um gás. Por quê? Porque na temperatura ambiente ele vai se encontrar no estado gasoso. Então, essa é a diferença entre vapor e gás. Então, quando a substância... Agora, voltando aqui para a transformação. Quando eu vejo que a substância ela é um vapor... Desculpa. Quando na temperatura ambiente ela é líquida, quer dizer que ela é vapor. Então, vapor para líquido é uma condensação. A água, quando chove, enfim, quando a gente... No exemplo é uma chuva, que ela está no estado gasoso e vai para o estado líquido. Então, se eu estou falando da água, a água é um exemplo de condensação, porque ela é vapor e não é gás, tudo bem? Agora, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, quem nunca ouviu falar, por exemplo, o nitrogênio líquido, utiliza, assim, em algumas indústrias e tal, o negócio é extremamente mortal. Por quê? O gás nitrogênio, como o próprio nome já diz, o nitrogênio é um gás, porque na temperatura ambiente
ele se encontra no estado gasoso. Então, eu preciso pegar esse gás, armazenar o gás e diminuir muito a temperatura, mexer com temperatura, pressão e tal. Aí, esse gás vai se transformar em líquido. Então, essa transformação de gás para líquido é um exemplo de liquefação. Galera, eu sei que foram alguns nomes esquisitos, foram algumas definições. Ficou claro ou ficou confuso a diferença entre gás e vapor? Por favor, falem comigo. Eu acredito que isso seja uma novidade para geral. Deu para entender? Claro. Beleza. Então, só depende o quê? Da temperatura ambiente. Se eu estou falando de fulano, o fulano na temperatura ambiente, o que ele é? Líquido ou gás? É, líquido ou gasoso? Ah, é líquido, então ele é um vapor. E Beltrano nas condições de ambiente, ele está no estado gasoso, então ele é um gás. Acabou. Se eu sei diferenciar o que é vapor e o que é gás, eu sei dizer quando é um exemplo de condensação e quando é um exemplo de liquefação. Beleza, galera? Show? Ah, sabia dos nomes, mas não da diferença. Beleza. Show, Gabi, beleza. Gabi, Ana, beleza. Daniel, Ítalo. Tranquilo. Então, beleza. Show de bola. Acho que eu esqueci de mais alguém que tá aqui. O Gilmar. O Gilmar não falou nada, mas tá tranquilo. Qualquer coisa aí, mano, só chamar, tá? Beleza. Então, vamos lá. Tranquilo. Então, vamos para o número 4. Cadê o número 4? Vamos para o número 4. O número 4 qual é? Tá. Esse aí. Alguém até deu um spoiler aí em algum momento anterior para ver o número 4. Quando é líquido. Tá aqui. Quando eu tenho uma substância que está no estado líquido e vai para o estado sólido. Alguém já tinha falado antes. Qual é o nome dessa mudança de estado? Essa é a solidificação. Até o nome já ajuda um pouco. Por quê? Solidificação. É quando vira líquido para sólido. Solidificação. Beleza? Então, 4 é solidificação. Ok, solidificação. Beleza. Um exemplo de solidificação é você pegar a água, pegar a água, bota no congelador, a água vai virar gelo. Então, esse é um exemplo de solidificação. Tranquilo? Beleza? Acho que não tem problema. Alguém? Belezinha? Solidificação? Tranquilo, você. Tudo bem? Então, show de bola. Vamos que vamos agora. Ok, esse aí talvez o número 5. Eu vou botar meio que junto, tá? O número 5 e o número 6. Ok, número 5 e o número 6. Ok. Porque eles têm nomes diferentes. Vamos lá, deixa eu só relembrar aqui qual é o número 5. O número 5 é do sólido para o gasoso e o 6 é do gasoso para o sólido. Alguém sabe o nome, assim? Não é um nome muito comum, mas... Alguém? Não? Isso, Ítalo, isso aí mesmo, sublimação, tá? Isso aí, quem foi que falou também? Então, o 5, do sólido para o gasoso é a sublimação. E o contrário, quando é gasoso para o sólido, é um nome muito difícil. É um nome que não tem nada a ver com o número 5, É a ressublimação. Muito difícil isso aqui, Sublimação. É um nome feio, mas se você sabe a sublimação, você sabe que o outro é a ressublimação. Tudo bem? Tudo bem, galera? Tranquilo, você. Beleza? Aí os exemplos, eu acho que vocês já veem no dia a dia. Já usaram, já viram gelo seco? Gelo seco é o quê? É aquelas pedras que parecem gelo mesmo, né? Só que aí ele começa a sair, começa a sair gás do negócio, começa a volatilizar e tal. O gelo seco é um exemplo. A naftalina, acho que vocês já ouviram falar de naftalina, tipo um
uns remedinhos assim que você deixa para ficar um cheiro forte, assim, afasta barata, rato, essas paradas assim, de lugar. Geralmente você coloca em lugar muito fechado, né? Em lugares mais velhos e tal, assim. A naftalina é tipo uma balinha assim branca, que aí fica um cheiro meio forte e tal. São 2 exemplos aí de sublimação e ressublimação. A sublimação vai ser do sólido para o gasoso, que é o que a gente mais vê, mas em condições especiais, assim, na indústria, você pega o gás, né? O gás e transforma ele em sólido. Tudo bem, galera? Beleza? Tudo bem, beleza, beleza. Então tá bom, tranquilo. Então, galera, já sabe, se tiver dúvida em qualquer momento, não fica com vergonha, tá? Aqui é um debate, tá bom? Quero que vocês sempre tentem ficar com a ideia de que tá tudo tranquilo, tá bom? Agora, galera, eu vou falar de um tópico que tem. Dá uma olhada, Gabi, tá? Dá uma olhada na apostila, na página 2 mesmo, tá? Na aula 1, tá bom? Dá uma olhadinha. Tem assim, ó, um tópico: estudos físicos da matéria, que é logo onde tem o desenho do sólido, líquido, gasoso, tá? Todo mundo tá aí com a apostila na mão? Galera, todo mundo aí com a apostila na mão? Deixa eu até subir aqui. Ó, vou dar uma falada aqui na apostila. Ó, vou dar, porque é só para vocês terem noção, isso é também uma questão de noção, tá? Muitas das coisas que a gente está falando aqui, galera, isso aqui é química geral, tá? O que é química geral? Tem muito assim, não existe, não é que não exista, mas dificilmente vai cair questão assim do que é de química geral. A química geral é justamente para você saber o básico do básico para a gente poder começar de fato as outras químicas, tá bom? Então tem algumas coisas que eu vou estar falando, mesmo dando muita ênfase, aí você vai ver exercício e falar, cara, pô, não tem nada do que ele falou, é só porque você precisa desse básico para a gente poder aprofundar, beleza? Só para ficar muito claro, tá bom? Porque era uma coisa que eu, como aluno, às vezes o professor fica falando de tanta coisa e não aparece nada em lugar nenhum, eu fico meio bolado. Mas eu estou tentando explicar o porquê, tá bom? Que a gente precisa desse básico para a gente poder aprofundar, tudo bem? Então, ó, geral na apostila aqui na página 2, tá? Estudos físicos da matéria, tá bom? Tá em cima do desenho, do sólido, líquido, gasoso. Vou ler aqui com vocês. O sólido, ele fala aqui, ó, forma e volumes constantes, tá? Isso é interessante você saber forma e volume, só para você ter uma ideia mesmo. Então, por exemplo, o sólido, por que ele fala que forma e volume é constante? Imagina o gelo, por exemplo. Sei lá, o gelo não. O gelo, quando ele tá sequinho, tá? Não tá virando água. O gelo, ele assume o quê? Uma forma e volume constante. Você não consegue mexer no volume. Ele ocupa aquele espaço e acabou. Ele não se movimenta, como, por exemplo, o líquido, o gás. Então, por isso que ele fala que é volume constante. E a forma também. A forma dele não muda. É um sólido e é a forma dele. Ele ocupa aquele espaço que é constante, e a forma dele também não muda, que é constante. Por isso que ele fala forma e volumes constantes. Tudo bem, galera? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, beleza. Show, show. Então vamos para o segundo aqui, do líquido. Aí o líquido já tem uma diferença. O líquido fala aqui, ó, é forma variável e volume constante. Então, agora, aquele gelo a gente deixou do lado de fora, aquele gelo. Aí o gelo virou líquido. Pô, se você não colocar ele numa vasilha, em alguma coisa, o que vai acontecer com a água? Ela vai embora, ela vai escorrer, né? Ela vai se movimentar e ela não vai ficar mais em cima ali da mesinha que estava o gelo. A água vai o quê? Vai começar a correr. O que isso significa? Por que no gelo ele está parado, ele não vai sair andando, correndo por aí, e a água vai? Porque porque a forma do líquido, ela é variável, diferente do gelo, que a forma dele é constante. Mas a forma do líquido é variável, mas o volume, ele continua constante. Por quê, João? Por que quando a água está correndo, o gelo estava lá parado. Aí virou água, a água correu. O volume dele não mudou? Não mudou. Ele continua com o mesmo volume. Só que ele vai ter a forma diferente. Se você pegar esse mesmo gelo, colocar num copo e ele derreter, você vai ver que ele vai continuar com o mesmo volume. O volume não vai mudar. O que vai mudar vai ser a forma. Ele vai ficar líquido. Tudo bem? Ficou claro? Ele não vai aumentar de volume, entendeu? Isso que eu estou dizendo. Você não vai ver ali o copo e ter mais água.
depois que de gelo virar líquido. Ele continua ali com o mesmo volume, ele não vai ter mais volume, tá bom? E o último, gasoso. O gasoso é ele que ele fala forma e volumes variáveis. Aí o gasoso é mais difícil da gente falar porque a gente não vê o gás, né? O gás ou o vapor. Mas, por exemplo, essa mesma água, se a gente for esquentar lá a água, ela começar a ebulir, a forma dela, obviamente, é variada, ela já vai sair correndo para tudo que é lugar. E o volume, ele vai ocupar o volume, ele antes com gelo, ele era de um jeito, com líquido, ele ficou de uma forma diferente, mas ele ocupa o mesmo espaço. Agora, quando ele vira gás, galera, ele sai ocupando um volume muito maior, ele alcança volumes muito maiores, apesar da gente não ver. Essa é a diferença, uma diferença básica, tá? Uma classificação bem básica, não tem questões assim perguntando o que é, mas é importante você ter isso em mente. Tudo bem, galera? Qualquer coisa é só reler na apostila ou rever aqui a aula, tá bom? Alguma dúvida? É bem mais conceito mesmo, tá bom? Ah, sim, beleza. Tudo bem? Tranquilo? Então, beleza. Bom, galera, eu acredito que com isso... Ah, tá. Com isso, galera, a gente fechou... É porque, assim, eu tô seguindo a apostila, mas eu tô fazendo do meu jeito, tá? Eu não tô seguindo, assim, 100% a apostila. Mas com o que a gente viu até agora, nós já fechamos a aula 1, tá bom? Aí tem ali uns exercícios que eu sugiro a vocês tentarem fazer. Se não fazer todos, tentar fazer o máximo possível, tá bom? Tá bom, beleza? Tentarem fazer os exercícios. Nós já fechamos oficialmente a aula 1 agora, tá bom? Tá bom, tem professores que também não seguem muito a apostila. Ah, beleza. Não, é porque eu tenho o meu material aqui que eu montei e eu acho ele, pô, sim, eu acho ele ideal, sabe? Mas eu tento respeitar o que o material da empresa que eu tô trabalhando faz, entendeu? Mas oficialmente já fechamos a aula 1, tá? Agora vamos terminar a aula 2. Eu meio que... Tranquilo, beleza. Tá. Então já fica aí a dica, se vocês puderem, dar uma olhada nos exercícios da aula 1, tá? Tá, beleza, tá? Então, agora vamos falar das misturas. Pode apagar aqui o quadro, galera? De boa? Beleza, beleza. Show. Pode. Ai, minhas costas. Então, vamos lá. Vamos lá agora. Vamos lá. Gráficos. Definições e gráficos definições e gráficos. Mudança de estado, mudança de estado físico. Ok, beleza. Vamos lá. Número 1. Substância pura. Então, galera, na aula passada, para quem estava, a galera vai lembrar, a galera vai lembrar que a gente diferenciou substância simples de substância composta, tá? Só rapidinho, substância simples é quando você tem o mesmo elemento químico, você só tem um elemento químico formando essa substância, e substância composta você tem 2 ou mais elementos químicos. No próprio nome já ajuda, substância simples e composta, tá? Só que dessas substâncias simples e compostas, elas são denominadas substâncias puras. Então, vou até botar aqui como um OBS, tá?
Só para a gente não... Então, pode ser substância pura. Ela pode ser simples, como a gente viu na aula passada, simples ou composta. Tá? Mas tanto a substância simples quanto a substância composta é uma substância pura. Tudo bem, galera? Até aí, boa? Tudo bem? Tranquilo? Sim. Beleza, então tá bom. Então, beleza. Aí, na apostila, eu acho que tem até uma definição maneira da apostila, tá? Isso já é na aula 2, tudo bem? Página 3, ok? Olha lá, aula 2, página 3, tá? Substâncias químicas, tá bom? Aqui, ó, substâncias puras, tá? Dá uma olhadinha aí, tá em cima do primeiro gráfico, tá ali, substâncias puras. Essa definição tá bem legal, tá? Se vocês quiserem, ou quem estiver copiando quiser passar e tal, mas pode utilizar essa definição aqui mesmo, que é excelente, tá? Então, ó, substâncias puras são formadas por moléculas quimicamente iguais. Uma de suas características é ter o ponto de fusão e ebulição constante. Então, o que são formados por moléculas quimicamente iguais? Então, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês. A substância, galera, que a gente viu ontem, na primeira aula, que a substância é o quê? A substância pura, né? Cara, é o conjunto, a substância é o conjunto, tanto a substância quanto a molécula a gente representa pela fórmula. Então, por exemplo, a água, que é o H2O, que é o H2O. Qual é a diferença do H2O, que é uma molécula, ou H2O substância? O H2O molécula quer dizer que só tem um H2O, só tem esse cara, H2O. Agora, a substância água, a água que a gente abre da torneira, que a gente bebe, são milhões e milhões de quê? De H2O. Eu comentei ontem, só mesmo relembrando, tá? Que é a diferença de molécula e substância, tá? Então é isso que ele está falando aí na apostila, que é o quê? São formados por moléculas quimicamente iguais. Então isso que é uma substância, foi o que eu falei ontem para vocês, beleza? Só para a gente pontuar, mas tá bem tranquilo, tá bem legal essa definição aqui da apostila, tá bom? Agora, esse gráfico, eu vou até desenhar o gráfico aqui, mas se vocês quiserem podem acompanhar aí pela apostila mesmo, tá? Que eu acho que fica mais legal se eu tentar desenhar. Deixa eu botar aqui. Pô, tá dando... Tá ruim, peraí. Deixa eu botar de roxo. Ok. Aqui é a temperatura, não, aqui é o tempo. É isso aqui é o tempo, tá? Tempo. E aqui é a temperatura. Ok, tá? É até uma questão bem legal que vocês já devem ter visto em matemática, questões com gráfico. Cara, gráfico, Enem adora gráfico, tá? Porque gráfico você consegue esmiuçar um monte de coisa a partir de gráfico. Tá? Então, ó, substância pura, vou até botar como tá aqui, tá? Então, aqui, ó. Mais uma vez, desculpem o desenho, tá? Tá. 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 E tá. Ok. Então, galera, o que tá mostrando aqui na apostila, tá? Se quiserem, olhem para a apostila, olhem para cá. Primeira coisa, galera, é entender o gráfico, tá? O que significa eu dizer que é um gráfico de temperatura versus tempo, temperatura por tempo? Conforme eu aumentar para cá, eu vou estar aumentando o quê? O tempo. E conforme eu aumentar para cá, vou estar aumentando a temperatura. Então, se eu estou subindo em diagonal, quer dizer que eu estou aumentando tanto a temperatura quanto o tempo. Tudo bem, galera? É muito importante saber ver gráfico, tá? Porque às vezes você vendo o gráfico você consegue matar até algumas questões, beleza? Parece até bobagem, mas é sempre bom deixar claro, tá? Para ler gráfico. Então, a temperatura pelo tempo. Então, o que ele está te mostrando? Numa substância pura, tá? Substância pura. Tanto simples ou composta, não importa. Que no primeiro momento eu tenho que essa substância está no estado sólido.
Não sei se está bom para ver, mas aqui é sólido, tá? E o que isso significa? Que enquanto ele estiver no estado sólido, ele tem esse crescimento aqui, tá? Ou seja, conforme, ó, eu liguei lá, vou botar minha água lá na panela, vou ligar o fogo. Tá, pum, liguei. A água, como a gente viu, é uma substância composta, logo ela é uma substância pura. Ok, galera? Fui muito rápido, tá bom? Alguém? Ok, beleza. Então tá bom. Então lá, botei minha água lá, tô esquentando minha água. Então, desculpa, é o gelo, tá? Botei ali na panela um gelo. Então, tô esquentando lá, o gelo continua sólido, tranquilão, não mudou nada, não molhou nada. Então, conforme o tempo que eu tô esquentando tá passando, tô aumentando minha temperatura, o comportamento do gráfico vai ser o quê? Assim, de crescimento, ok? Conforme o tempo está passando, a temperatura está subindo. Ó, vê se vocês conseguem ver. O tempo está passando e a temperatura subindo, ou seja, está crescendo em diagonal. Tudo bem, galera? Então, estado sólido, conforme o tempo passa, com o aumento de temperatura, a temperatura aumenta junto com o tempo, ok? Beleza? Tranquilo? Ok, então beleza. Primeira parte, show. Segunda parte. Aí, beleza, meu gelo tá lá, tá sequinho. Pô, o gelo começou a molhar. Tô esquentando, o gelo tá molhando. Quando o gelo está molhando, galera, peraí. Quando o gelo está molhando, eu tenho o quê? Tanto o gelo quanto a água líquida. Então, eu tenho as duas fases ali. Então, ó, aqui eu vou ter tanto aqui sólido, aqui, tanto o estado sólido quanto o líquido. Tudo bem, galera? Deu para entender? Nesse segundo momento aqui, isso aqui é uma reta, tá? Isso aqui era para ser uma reta, pelo menos. Quando o gelo começou a molhar, começou a suar ali o gelo, tá molhando, tá suando o gelo. Como ele tá suando, aí eu já passo no segundo momento. Eu já tenho as duas fases, que é o tanto sólido quanto líquido. Quando eu tenho esse momento de passagem, de fases, eu tenho essas duas fases, eu chamo isso aqui, calma aí, tá roxo, azul. Quando eu tenho essa passagem aqui, galera, deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, galera, eu vou chamar do meu ponto de fusão. Ok? O que é fusão mesmo, que a gente viu ainda há pouco? A fusão, qual é a mudança da fusão? Sólido para líquido, né? Sólido para o líquido. Tudo bem? Todo mundo concorda? Sólido para o líquido. Beleza? Show? Bom, beleza. Sólido para o líquido. Então, quando eu estiver tendo o meu ponto de fusão, ou seja, quando eu tenho tanto naquele momento a minha substância misturado o estado sólido e líquido, eu vou ter o quê? Que mesmo com o tempo aumentando, a minha temperatura está o quê? Constante. Olha aí. De fusão. Eu vou ter a minha temperatura constante, tudo bem? Porque o gráfico agora se tornou o quê? Uma reta. Então, ou seja, o tempo está aumentando, mas a temperatura não está subindo. Então, aqui eu tenho que botar aqui, ó, temperatura constante. Tudo bem, galera? Eu sei que está um pouco apertado, mas está dando para ver aqui? Deu para entender? Tudo bem? Deu para entender sim. Deu, beleza? Show. Então, no primeiro momento, sólido, só tenho sólido.
O tempo está passando, mas a temperatura está aumentando. Opa, o gelo começou a suar, começou a ficar líquido. Eu tenho sólido e líquido. Esse momento eu tenho ponto, por isso que o nome é ponto de fusão. Por que ponto? Porque ele não aumenta, entendeu? A temperatura não está mais aumentando. O tempo está passando, eu estou botando calor ali, mas a temperatura da minha substância não está subindo. Tudo bem? Então, por isso que eu tenho o ponto de fusão. Porque fusão, como vocês falaram, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Beleza? Show de bola? Beleza, show de bola. Então tá tranquilo. Agora seguindo. Aí tô lá. Tá passando o tempo e tô esquentando. Pô, acabou o gelo, mano. Só tem a água líquida ali. Só tem água líquida na panela. Então aqui, ó. É o estado líquido. Estado líquido. Aí, no estado líquido, vai ficar igual no sólido estava antes. Ou seja, tá aumentando. Voltou a aumentar. Por quê? Porque ele não está mais numa transição de fases. Tudo bem? O estado líquido voltou ao normal. Está subindo de novo o meu gráfico. O tempo está passando, mas a minha temperatura também está subindo. Tudo bem, galera? Beleza? Show? Tranquilo, professor. Beleza, show. Agora vamos subir mais um pouco, ó. Agora tá aqui, pô, a minha água começou, sabe, aquelas bolinhas, sabe? Quando você tá esquentando, tá vendo? Tá saindo umas bolinhas assim, pá, tá começando a querer virar vapor a água. Aí aqui eu vou ter de novo a mistura, ó, líquido, mais vapor. Ok? Aí, novamente, eu vou ter o quê? O tempo vai estar passando, mas a minha temperatura vai estar constante. Então, eu vou chamar esse cara aqui de ponto de ebulição. Beleza? Por que ebulição? Esses tracinhos assim... Oi, fala. Não pode falar. Não, fala você, fala a sua dúvida. Esses tracinhos são, tipo assim, o exato que ele vai mudar de estado, né? Isso, exatamente. Eu só botei esses tracinhos para delimitar esses dois pontos aqui, tá bom? Ó, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, tá bom? E eu botei esse tracejado aqui só para ficar mais ou menos aqui na altura desse ponto. Digamos aqui, que aqui seja 0 graus, não, sei lá, 30 graus aqui, ó. Então quer dizer que com 30 graus o cara tá deixando de ser sólido para virar líquido. Só que enquanto ele estiver no sólido e líquido, não vai subir essa temperatura. Aí quando ele virar líquido, aí depois que ele virar totalmente líquido, aí vai subir de novo. Beleza? Tudo bem, galera? Deu para tirar a sua dúvida? Foi quem? Foi a Ana ou foi a Bia que falou? Não sei. Fui eu. Ah, você que... Ah, tá, beleza, de boa. Tá? Mas fala mesmo, tá, galera? Pergunta mesmo, tá bom? Então tá líquido, vapor. Beleza, ponto de ebulição. Aí o que vai acontecer depois? A mesma coisa. Aí depois que ele virar todo vapor, tô esquentando lá a minha água, pum, acabou. Não tem mais água líquida nenhuma. Quer dizer que aquela água desapareceu, sumiu? Não, ela virou o quê? Vapor que a gente não tá vendo. Mas aí, vapor. Vamos dizer que a minha panela, eu tampo minha panela. Geralmente quando você faz qualquer comida, né, sei lá, tipo, o feijão lá que você deixa ali na panela, naquele panelão, quando você tira a tampa do feijão ali para pegar o feijão, vocês não reparam que tem uma água líquida ali na tampa? É porque a água evaporou, só que ela não tinha para onde fugir, ela bateu na superfície da tampa e a tampa estava mais fria, estava menos de 100 graus, e quando ela bate ali na tampa, ela vira o quê? A água líquida de novo, entendeu? Mas o vapor, se a gente tampasse seria que a água e a tampa fosse 100 graus, o vapor ia ficar ali tentando sair e tal, mas você continua aquecendo, ele continua como vapor. Tudo bem, galera? Tudo bem? Tranquilo, você. Tranquilo? Então, por exemplo, isso vocês vão ver muito em todas as químicas que a gente vai ver agora.
vamos falar de ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Esses são os pontos, por exemplo, o ponto de fusão da água é 0 graus. Por quê? Porque o gelo, ele derrete o quê? A 0 graus. Então, quando tiver 0 graus, ele vai começar a se tornar água líquida. Então, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. E quando você está lá esquentando a sua água, está fazendo sua comida, e a água começa a ebulir, a ebulir, a vaporizar, quer dizer que a água está indo para o seu ponto de ebulição. E o ponto de ebulição da água, ela é 100 graus Celsius, tá? Você não precisa decorar isso, não, tá? Quando as questões vão dar esse tipo de informação. Mas ela não vai te dizer o que é ponto de fusão e ponto de ebulição. Você precisa saber o que é um ponto de ebulição e ponto de fusão. A gente vai ver muita coisa com ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, por isso que precisa dessa introdução para a gente poder estar familiarizado com esses termos, tá bom, galera? Então, ponto de fusão. E uma dúvida que pode ser uma dúvida que você pode até desenvolver depois. João, e se fosse o contrário? E se fosse do líquido, eu estiver congelando lá a minha água para virar gelo, quando ela estiver de líquido para sólido, eu vou chamar de ponto de solidificação? Não. Quando a gente estuda, eles utilizam o termo ponto de fusão tanto para quando ele está de sólido para líquido, quanto de líquido para sólido. Assim, na teoria, assim, se a gente fosse pensar, usar o raciocínio, se ele virando líquido para sólido, a gente pensaria, ponto de solidificação. Mas não é assim. A gente vai ver o ponto de fusão servindo tanto de sólido para líquido, quanto de líquido para sólido. É para unificar os nomes, para não ter tanto nome. Mas só porque a gente acabou de ver há um tempinho atrás aqui as transformações, as mudanças físicas, vocês podem acabar se confundindo, tá? Mas é só ponto de fusão e ponto de ebulição. O ponto de ebulição é a mesma coisa. O cara tá lá, vapor para virar líquido. Então vai ser ponto de condensação? Não, vai ser ponto de ebulição. E mesmo se for um gás, tá? Porque a gente viu que o gás é o que? É liquefação. Também não vai ser ponto de liquefação. Vai ser ponto de ebulição. Eles unificaram os nomes para ter o menor número de nomes possíveis, tá bom? Então, o ponto de ebulição e ponto de fusão a gente vai ver bastante em todas as químicas daqui para frente. Então, vocês precisam estar familiarizados com esses nomes, tá? Ponto de ebulição, repetindo. Ponto de ebulição é quando o cara passa de sólido para líquido ou de líquido para sólido. Ele quer saber a temperatura. Qual é a temperatura que faz uma determinada substância sair de sólido para líquido ou de líquido para sólido? E aí, proporcionalmente, para o ponto de ebulição. Qual vai ser a temperatura que vai fazer o cara sair do estado líquido para o estado gasoso ou do estado gasoso para o estado líquido? Galera, tudo bem? Ficou muito enrolado, muito confuso? Falem comigo, por favor. Ficou bem claro para mim, professor. E vocês, restante da galera que está aí? Ficou claro? Ficou sim, prof. Ficou? Então, olha só, eu só vou botar aqui um número aleatório aqui, mais ou menos, vou botar aqui, Vou botar aqui um tracejadinho, mais ou menos aqui. Vou chutar um número qualquer, vamos ver, Tem aqui, temperatura constante. Temperatura constante. Vou chutar aqui um exemplo, tá? Sei lá, 70 graus. 70 graus Celsius. Então, uma substância qualquer, uma substância pura, mas uma substância qualquer, um exemplo, ela está no estado sólido, estou aquecendo ela, então quando bateu 30 graus, ela começou a suar, começou a virar líquido, ela está ali entre sólido e líquido, temperatura de 30 graus constante, 31 graus, quando bateu 31 graus, quer dizer que só está o quê? Líquido, acabou qualquer resquício de sólido. Então lá, 31 graus, estou aquecendo, 31, 32, 70 graus, começou a sair aquelas bolinhas, começou a sair um pouquinho de vapor, tá ali entre o líquido e o vapor, líquido e o gasoso. Aí tá, e os 70 graus o quê? Constante, paradão lá. 71 graus, já é tudo vapor. Tudo bem, galera? Deu para ficar claro esse exemplo desse 30 e 70 graus? Deu para entender? Deu sim, professor. Show, beleza? Então, galera, vamos encerrar por hoje, mas eu vou deixar só o próximo tópico para vocês me lembrarem na próxima aula, tá? Que eu acredito que vai ser terça-feira, tá? Eu não tenho certeza porque a gente ainda tá acertando os horários, tá? Mas
Eu vou deixar, eu acredito que seja terça-feira, mas então, ó, eu vou deixar aqui. Pode apagar aqui ou vocês estão copiando? Galera. Só um minuto. Beleza, Gabi? Fica de boa. Galera, copia com calma aí, tá? Deixa eu só ver aqui o nome de vocês, porque eu tenho que anotar a presença de vocês, tá? Então, pera aí. Deixa eu só para eu passar aqui. Enquanto a Gabi, vocês estão copiando aí, vocês estão terminando de copiar. Deixa eu ver aqui. Gabriele. Não sei se eu estou atrapalhando, foi mal. Calma aí. Zé Gomes. Daniel. Beleza, Daniel e o Ítalo. Beleza, galera. Valeu, já anotei aqui a presença de vocês, tá? Beleza, então eu só vou colocar aqui o próximo tópico, que aí vocês me lembram de onde a gente parou, beleza? Só botar aqui para não confundir. Mas continua aqui em definições e gráficos de mudança de estado, tá bom? Mas aqui agora vai ser o número 2. Número 2 vão ser as misturas. Ok? Então, só para vocês me lembrarem depois, tá? Na semana que vem. Pra gente, beleza? Ok? Então, misturas, número 2. Galera, brigadão aí pela... Obrigadão pela compreensão. Qualquer coisa com a Gabi passa para vocês. Quando vai ser a próxima aula? Ana, boa pergunta. Eu acho que vai ser na terça-feira. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no quadro, porque é aquilo que eu estou te falando, tá? A gente está tendo um pequeno problema com a questão dos horários, porque a gente está aumentando a carga de química. Mas, por enquanto, a princípio, ó, terça-feira, o Ítalo, olha só, mas já teve uma atualização, ó, terça-feira, às 18h30, de 18h30 a 19h30, antes da aula de História da Arte da professora Clara, tá? Então, a princípio, se não mudar nada, terça-feira a gente se encontra de novo, tá bom? Beleza? Show? Show, professor. Beleza, tá? Tranquilo? Beleza? Então, galera, valeu, tá? Brigadão aí. Valeu, boa noite. Um abraço. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, boa noite.